falar um pouco da RAIS, vamos falar do CAGED, vamos falar um pouco dos assuntos que vocês exploraram, né, agora há pouco. Então, o que é a RAIS? Do que se trata, né? É uma sigla para a Relação Anual de Informações Sociais. Então, os detalhes. Os empregadores devem enviar este documento anualmente para que o governo tenha dados sobre os trabalhadores das suas empresas. Desse modo, podem analisar esses dados para gerar informações e tomar decisões sobre o futuro. Então, é obrigado. Apesar que agora as empresas têm o e-social, vai ser eliminado tanto a RAIS como o CAGED. Mas, por enquanto, nós vamos falar das duas para poder realmente a gente entender o processo. Então, quem é obrigado a entregar a RAIS? Empregadores urbanos e rurais, filiais, agências sucursais, representações ou quaisquer outras formadas de entidades vinculadas a empresas sediadas no exterior. Então, autônomos ou profissionais liberais que tenham mantido empregados em 2015, órgãos e entidades da administração direta, autarquia e fundacional dos governos federal, estadual, do Distrito Federal e municipal. Conselhos profissionais criados por lei, com atribuições de fiscalização do exercício profissional e as entidades paraestaduais, condomínios e sociedades civis, cartórios, extrajudiciais e consórcios de empresa. Quando você fala quem é obrigado a entregar a RAIS, na realidade, todas as empresas são obrigadas a entregar, a grande maioria, né, a entregar esse documento, que é uma forma que o governo tem como acompanhar como que está o mercado de trabalho. Então, é importante as empresas ter toda essa documentação, por isso que foi criado esse e-social, para que ninguém burle a lei, porque até um tempo atrás, as empresas menores não apresentava, então ela ficava nulo. Então, toda aquela pesquisa não era real, porque as empresas não prestavam, né, contas do que admitia, demitia, né, como que funcionava isso. Então, quem precisa entregar a RAIS, a gente fala sempre, empregadores urbanos, rurais, filiais da agência, aquilo que a gente falou, órgãos e entidades de administração direta, condomínios, isso é só para verificar, consolidar os dados que eu falei no slide, né, anterior, que quase toda a maioria, para vocês lembrarem, quem é obrigado, né, a entregar esse documento, né? Se você pensar aqui, ó, a RAIS 2020, né, a Relação Anual de Informações Sociais, ela é publicada, os procedimentos referentes às obrigações da RAIS 2020, sempre com o ano base anterior, então era 2019, para os estabelecimentos enquadrados nessa obrigação. Então, publicado, né, no Diário Oficial, então foi colocado dia 5 de 3 de 2020, existe uma portaria. Tudo isso é documento que é necessário para quem trabalha na área administrativa de pessoal e que tem que estar com todas essas informações no seu escritório. Quando você pensa assim, tem a RAIS e tem o CAGED, as duas irão se unir, né? Então, vocês falam, mas por que a gente está falando hoje? Porque tem empresas que ainda vai continuar 2020 e tem empresas que ainda 2021, porque eles classificam as empresas, a número 1, a número 2, a número 3, quais são obrigatórias. Então, eles têm uma relação, então, essas empresas já estão no e-social, as outras ainda não. Então, eu vou explicar mais para frente por que ainda não entrou. Então, o CAGED, como vocês falaram, né, que é do Ministério do Trabalho e Emprego, esse cadastro geral, né, de empregados e desempregados, que é chamado de CAGED, foi criado como registro permanente de admissões e dispensas de empregados sob o regime da consolidação das leis do trabalho. Por que o governo quer saber? Porque ele pode falar o seguinte, olha, quantas pessoas foram admitidas esse ano, quantas pessoas foram demitidas ou dispensadas. Então, são números de pesquisa que
o Ministério do Trabalho e Emprego, ele precisa divulgar na mídia, né? Às vezes vocês olham assim, tantas pessoas estão desempregadas, tantas pessoas foram demitidas em massa, muitas pessoas foram admitidas, só que a gente não escuta falar de a quantidade de admissões, a gente escuta falar quantas pessoas foram demitidas, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, você só vê falar de quebra de empresas, dispensa de funcionários. Então, o governo se baseia por essa pesquisa. Não é à toa que ele pede isso, né? E outra coisa que ele pede isso para as empresas, tem um motivo, porque ele quer fiscalizar se a empresa está pagando corretamente aqueles funcionários, porque tem empresas que não pagam fundo de garantia, 13º, é tudo por baixo dos panos. Então, com isso, caiu muito esse tipo de empresa, desde o momento que foi implantado. Então, é uma segurança para o trabalhador, né, para que a gente não seja enganado pelas empresas. Então, é utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego para conferir os dados referente aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Então, até para saber esse programa de seguro-desemprego, a empresa vai conferir se o funcionário estava registrado, quanto tempo, porque você não pode sair de uma empresa, entrar em outra e depois pedir, né, o seu seguro-desemprego. Então, este cadastro, ele serve ainda com base para elaboração de estudos e pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisão para ações governamentais. Então, o governo ele tem que saber de tudo que acontece nas empresas. Eles têm um fiscal que, anualmente, eles visitam as empresas, mas eles pegam de surpresa para saber se a empresa está fazendo tudo corretamente. E já foi descoberto muita coisa, que tem funcionário lá que trabalha, mas não é registrado, ele trabalha como freelancer, mas hoje freelancer entra naquele contrato intermitente, então isso complica para a empresa. Então, o governo ele quer regulamentar, regularizar, para que os profissionais, os empregados, não fiquem sem apoio, né? Sem essa legislação que foi, né, estabelecida desde 1943, que é a nossa CLT. Então, é importante que foi publicada, né, em 14/10, uma portaria, né, que define novos procedimentos para a declaração das informações das empresas no CAGED pelo E-Social, a partir da competência de janeiro de 2020. Então, é um assunto muito recente. Então, essa portaria, que foi, né, praticamente no final do ano passado, ela falava que ia ter, né, teria que ter um procedimento novo, com informações da empresa, do CAGED, pelo E-Social. Então, para começar a valer a partir de janeiro de 2020. Então, começou esse ano. Então, só para vocês terem... Professora, Oi. só uma pergunta. O que seria essa portaria? Tipo uma coisa de... não entendo, de lei, alguma coisa assim? Toda vez que há uma mudança no governo, eles fazem uma portaria, ou pode fazer um decreto, pode fazer uma lei complementar. A lei complementar, ela já é mais válida, porque já é lei, né? Aqui é uma portaria, porque quando põe portaria, porque ainda não tem certeza que pode ter uma modificação nessa portaria. Porque, como é uma coisa nova, você vê que foi feito em outubro. Então, agora, tá valendo agora, mas pode ser que no meio do ano possa mudar, até porque está mudando um pouco a relação de empregador e empregado. Por causa da Covid, muitas coisas serão alteradas. Então, tem coisas que a gente pode estar falando aqui que pode mudar. Antigamente, não podia reduzir salário de ninguém. Hoje, existe um decreto que ele pode, durante 3 meses, ou máximo 6 meses, vai reduzir o salário, reduz a sua carga horária, você tem o trabalho de home office, então eles podem reduzir,
mas pode voltar ao normal também. Então, quando ele fala assim, portaria, decreto, lei, é que ainda está um pouco nebuloso. E a própria nova legislação trabalhista, ela vai sofrer algumas alterações. Tem quase 1.000 artigos, mas mais de 100 sofreram mudanças na nossa consolidação. Então, são muitas informações que, por exemplo, agora vocês estão estudando departamento pessoal, mas vocês não conseguem saber todas. Se der, eu vou passar para vocês, mas eu não sei se vai ser o suficiente, porque a gente tem um programa a ser seguido. Mas, mesmo que você falasse todos, vocês não iam lembrar, porque é muita coisa. Como vocês estão tendo a parte de legislação empresarial, eu dou legislação trabalhista e social, eu não sei se vai contemplar no semestre que vem, eu não tenho certeza disso, porque vocês já estão aprendendo essa empresarial. Mas, de qualquer forma, eu vou passar por cima nessa questão aí, para vocês saberem de quais foram as mudanças. Então, tem do aviso prévio, tem de férias, tem de contratos, tem muita coisa para falar, né? Hoje, no nosso programa, que a gente está falando desses nomes aí, social, CAGED, RAIS, né? Aviso prévio, depois a gente vai falar férias também. Então, são muitas informações, assim, úteis para quem está atuando na área do departamento pessoal, é obrigatório, né, fazer, ter uma noção, pelo menos, mas você só vai aprender na prática. Quando eu fiz o curso, eu aprendi, só que a gente aprende superficialmente. Quando você está no dia a dia, você vai aprender mais, porque você vai estar executando no sistema, e cada empresa, ela tem alguns procedimentos que é diferente, então você vai estar sempre aprendendo, né? Tem o sistema da organização também, né? Então, aqui a gente está trabalhando as nomenclaturas para vocês não ficarem perdidos, né? Do que é. Então, quando a gente pensa qual a finalidade, né? Com os dados disponíveis nesse cadastro, podemos saber qual é a situação do mercado de trabalho de mão de obra formal no Brasil. Por isso que vocês escutam no rádio, na TV ou nos jornais falando, tem tantos milhões de pessoas desempregadas, porque eles se baseiam por esse cadastro. Então, ele serve como objeto de estudo para ações do governo. Isso porque toda vez que a taxa de desemprego sobe, o governo federal precisa pensar em estratégias para controlar o mercado. E é o que está sendo feito agora. Como está crescendo muito esse mercado, né, de desemprego, então o governo ele precisa ter isso em mãos para saber quais ações que ele vai fazer com os empresários, os empregadores, para não ter demissão. Vocês perceberam que no início de março pediram para não demitir funcionários com essa pandemia. Só que tem empresários que não tinha estoque de caixa, não conseguiu manter os seus funcionários, principalmente os de restaurantes. Então, eles demitiram quase a maioria, ficaram com alguns para fazer o delivery. Né? Então, isso o governo ele precisa acompanhar para poder ter alguma ação junto com os empregadores, os empresários, ou realmente forçar para que abra crédito, né, que eles tenham crédito para manter a empresa aberta e não demitir os funcionários. Só que imagine assim, você é empregador, você abriu um restaurante lá, aí deu esse problema, faz 1 ano que você abriu, você não tem dinheiro em reserva, você ainda está pagando as dívidas. Se você manter o seu restaurante, manter os seus funcionários, você vai ter que pagar mensalmente. Da onde que vai sair esse dinheiro? Se você pegar dinheiro emprestado, você vai ter que pagar. Nos Estados Unidos, você não precisa pagar. 3 meses o governo está dando. No Brasil, não acontece isso. Você está tomando empréstimos a um juro menor, mas você vai ter que pagar. E se não voltar? Se as pessoas não voltarem a comer fora, né, principalmente comida Vai por virando uma dia, bola de neve, né, professora? vai entrar numa bola de neve. Então, isso é muito perigoso. Então, por isso que o governo, ele está um pouco sem ação, mas os empresários também. Tem muita gente, se vocês devem conhecer pessoas da família ou amigos, que tiveram que fechar as empresas, porque não tem da onde, né,
entrar dinheiro. Eu tenho um aluno que ele abriu um barzinho, acho que foi em setembro, tá fechado. A sorte que era ele e o filho dele, mas ele disse que tá fechado e não sabe quando vai abrir, porque ainda mais barzinho, que vai ter que colocar uma mesa uma distante da outra, e aonde ele vai ganhar dinheiro para pagar aluguel, né, as despesas fixas que a gente tem, água, luz, gás, funcionários, porque funcionário, por exemplo, se ele ganha 1.000, a empresa gasta 2.000, é sempre o dobro. Então, nós aqui, quando você começa a estudar, né, você fala, pô, para que serve isso? É tudo controle que o governo faz em cima dos empresários e para eles pagarem taxa também, eles têm que pagar imposto. E aí, fora isso, eles pagam imposto. Então, você imagina quanto é de despesa fixa, né, que cada empresário, ele gasta, né? Então, em julho, por exemplo, deste ano, o Brasil gerou cerca de 40 mil vagas de emprego com a carteira assinada. E 8 setores econômicos, a construção civil, os serviços, indústria de transformação, comércio, agropecuária, extrativa mineral, serviços industriais, utilidade pública, contrataram mais pessoas do que demitiram. Isso deste ano foi 2019. Conseguimos obter essas informações através do quê? Do CAGED. Então, é normal pessoas terem dúvidas de como funcionam esses dados ou de onde vêm essas informações. Então, essas informações, elas só são possíveis aos dados enviados pelas empresas que realizam contratações formais, pois elas informam neste cadastro o número de funcionários demitidos e contratados. Então, é uma fiscalização rigorosa e tem que ser cumprida. Caso contrário, a empresa atua, né? O governo aplica uma multa, e ela é alta essa multa. Por exemplo, se você quebrou o braço, mas foi o esquerdo, você está engessado, só que você consegue trabalhar, né, com a mão direita. Se a fiscalização for na sua empresa e você tiver com o braço enfaixado, a empresa vai levar uma multa muito alta. Não pode o profissional que está com problemas de saúde, ele não pode estar presente. Se ele está com um atestado, ele não pode estar trabalhando. E tem empresas que burlam isso. Ah, foi só um probleminha que você teve, você não quer vir aqui fazer o trabalho? Então, isso é muito perigoso. Então, nós temos que estar dentro da lei. Agora, o que deve ser informado no CAGED? Toda vez que uma empresa admite ou demite um funcionário, ela deve enviar esses dados para o CAGED. Porém, muitas empresas ficam em dúvida sobre o que precisa ser informado. E aí ele fala, eu te digo que são coisas bem simples, apenas informações básicas. Identificação da instituição empregadora, que é a empresa, né? Dados do colaborador, tipos de movimentação, o que foi feito nessa empresa. Bom, aí você fala identificação da instituição empregadora. Antes de qualquer coisa, quando você começar a fazer a sua declaração no CAGED, serão pedidos os dados da sua empresa. Isso inclui CNPJs, endereços, contatos, que é o Cadastro, né, Nacional de Atividades Econômicas, que é o CNAE, ou seja, qual setor a sua empresa atua. Então, dados do colaborador. Os nomes dos colaboradores serão inseridos logo em seguida na parte da movimentação. Então, esse controle que eles fazem é muito preciso, porque eles colocam nesta etapa os dados completos, PIS, nome completo, número da carteira de trabalho, data de nascimento, CPF, estado, né, civil, sexo, grau de escolaridade, o CEP da residência e o CBO, que é um controle se você tem sua profissão, que tipo de profissão. Existe mais de não sei quantas mil profissões, então tem um número, né? O CBO é a classificação brasileira de ocupações, e você pode consultar o número no próprio sistema do CAGED, né? Como a gente vai mostrar aqui. Então, como é que funciona? Ele, apesar que ele é grande, né? Eu nem sei, eu falei que eu ia colocar, mas é porque ele é muito extenso, né? Por exemplo, se você trabalha como administrativo, então ele vai ter um número, 530.
Se você é secretária, vai ser 600 e pouco. Então, é muita numeração, né? Só quando você vai responder o imposto de renda, você usa CBO, você vai na Classificação Brasileira de Ocupações, você vê no que você trabalha e aí coloca uma numeração no imposto de renda, isso é obrigatório, né? No imposto. E aí, por exemplo, tipo de movimentação, admissão. Em caso de admissão, a empresa deverá informar a data da admissão, quantas horas foram acertadas em contratos, o salário contratual e o CBO para saber qual é o número a ser cadastrado neste campo. Você deverá pesquisar qual é a numeração correspondente ao cargo que está contratando. Por exemplo, ninguém sabe decorar esse número, porque existem infinidades de profissões e de ocupações. Quando você começa a preparar seu imposto de renda, você vai decorar com a sua CBO. Então, todo mundo tem que saber a sua. O departamento pessoal, ele tem uma lista dentro da sua empresa e você só pesquisa lá, tá por ordem alfabética e você consegue achar o seu número, né? E na demissão, os dados informados são os mesmos e a empresa deverá fornecer todas as informações do colaborador da demissão, porque está demitindo, o que aconteceu. Tem empresas que não gostam, né, de informar. E aí ele fala, o que muda é que no tipo de movimentação é a dispensa. No sistema, a empresa precisa justificar qual tipo de dispensa é aquela. Então, se ele foi mandado embora por justa causa ou sem justa causa, qual foi o motivo, tudo isso é importante, né? E após isso, serão informados a data de admissão do colaborador, as horas contratuais, o salário dele, o cargo e o dia do desligamento. Então, os dados que devem ser informados ao CAGED são super simples e você deverá ter toda a atenção na hora de fazer essa declaração. Então, se você não for uma pessoa concentrada, vai trabalhar nessa área de departamento pessoal, você se perde, porque são muitas informações. Como a gente está estudando agora, vocês vão ficar, nossa, quanta informação que eu já adquiri. Se vocês não praticarem, né, o certo é a gente passar um exercício para vocês fixarem um pouquinho. Mas como a gente tem pouco tempo de aula, não sei se vai ser o suficiente, mas eu vou procurar dar para vocês essas informações mais importantes, né, para que vocês tenham conhecimento. Então, como se faz o CAGED? Ainda é um daqueles portais do governo bem complicados, que possuem muitas particularidades, aquilo que eu disse para vocês. Para preencher, as pessoas, vou ter que preencher o CAGED, não posso esquecer de nada. Você imagine fazer isso, funcionário por funcionário, quem trabalha nessa área? Nossa, está automatizado, mas quando é para implantação, dá muito trabalho, vocês têm que colocar todos os funcionários, né, da empresa. Imagine se tem 1.000, 2.000, 3.000, então é muito trabalho. Então, para começar, se a sua empresa possui mais de 20 colaboradores, para entregar a declaração de sua empresa ao CAGED, é preciso obter certificação digital. Esse certificado é adquirido no próprio sistema, então o sistema acaba dando, né? Após isso, a empresa possui 3 formas de fazer a sua declaração, que é o CAGED, né? Tem o NET, tem formulário e tem... Tá tudo muito automatizado, então tem as nomenclaturas que você utiliza. Ou então vai fazer o CAGED normal, né? Que você não tem ainda informatizado. Claro, se a empresa tem 10 funcionários, às vezes ela não tem o sistema. Então, dá para fazer na mão, mas a partir de 100 já é complicado fazer isso, porque você precisa ter um funcionário para ficar alimentando, né? E a gente fala, o que é o ACI CAGED? Significa que é um aplicativo do CAGED informatizado. Ele é um programa disponível para download, que permite que as empresas gerem sua declaração de CAGED. Ele é indicado para empresas que não possuem uma folha de pagamento que já realiza o CAGED automaticamente. Então, o CAGED-NET é uma segunda etapa. Ele recolhe o arquivo de sua declaração, seja ela feita pelo ACI, CAGED, ou pelo seu sistema de folha de pagamento. Depois de analisada a declaração, basta enviar para esse sistema. Então, tem tudo ali as empresas, quando você entra, imagine que você vai trabalhar nessa área. Então, eles vão falar, você vai alimentar o CAGED. Já está tudo lá.
Então, você tem por onde começar. E meu CAGED, ele é automatizado, o meu não é. Então, essas informações você já recebe automaticamente no dia que você vai entrar na área de departamento pessoal e você vai trabalhar com essas nomenclaturas, né? Que seria o CAGED, o RAIS, o E-Social, né? Que nós vamos falar mais tarde. E aí tem o formulário eletrônico. O formulário eletrônico do CAGED ele é indicado para empresas que possuem mais de 36 movimentações no mês. Então, tudo isso, olha a particularidade, gente, aqui é 36 movimentações no mês, mas tem empresa que tem mais de 36, tem empresa que tem menos. Então, você tem que ver, né, aonde se encaixa a sua empresa. Aqui está um site, né, que eu deixei, mas isso as empresas têm. No momento, essa opção encontra-se disponível no site do CAGED, mas, de qualquer forma, você pode acessar o manual do FEC, né, que é do CAGED, que é o formulário eletrônico, por isso que chama FEC, Formulário Eletrônico do CAGED, que você vai ter todas as informações necessárias para você realizar o seu trabalho. Então, o que analisar? O que é analisar a declaração? Então, toda vez que sua empresa for gravar uma declaração no CAGED, é extremamente importante que ela não contenha erros. E, para isso, você deve usar o analisador de declaração do CAGED. Olha a importância disso, né? Você tem que conferir, você tem que analisar, né? E usar esse analisador de declaração. E, através dele, você consegue conferir se a sua declaração está correta. Caso não esteja, pode ser que você se depare com duas mensagens. A primeira é a de erro, que diz respeito a quando a declaração não pode ser gravada e deve ser revisada. O próprio analisador da declaração, ele aponta se você errou ou não. De tão bom que é o sistema. A segunda é o aviso. Esta mensagem mostra que a sua declaração precisa de pequenos ajustes, mas poderá ser gravada da forma que está. Então, é tão inteligente hoje, né? Como a gente até falou ontem, né? Existe a inteligência artificial e as empresas estão usando essas plataformas para realmente garantir que tudo aquilo está na legislação e que erros não foram cometidos. Ou humanos, de máquinas eles acham mais difícil, né? Mas a gente pode também ter falhas, né? Ser humano, a gente erra. Então, quando preciso enviar? Em 2004, foi instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego uma portaria na qual consta uma lista de instruções a respeito do CAGED, inclusive a data em que a declaração deve ser enviada. Então, para envio das declarações do CAGED, podemos destacar dois prazos: o CAGED mensal e o CAGED diário. Então, vamos explicar a diferença entre eles, né? Quando você fala o CAGED mensal, de acordo com o artigo 5º desta portaria, as informações do CAGED devem ser enviadas até o 7º dia, né, do mês subsequente, em que ocorreu a movimentação dos empregados. Então, se ele foi mandado embora dia 1º, até o dia 7 tem que ser mandado isso, o que ocorreu, né? Isso quer dizer que as empresas deverão fazer este processo apenas quando acontecer uma admissão ou demissão de funcionários. Então, por isso que tem que ter uma pessoa responsável por acompanhar todo esse processo. Aí vocês podem perguntar, mas e o CAGED diário, né? É aquele que deve ser feito no mesmo dia em que o colaborador começa a trabalhar na empresa. Mas atenção, de acordo com o inciso 1º do artigo 6º da portaria, esse processo só precisa ser feito quando o funcionário contratado estiver recebendo seguro-desemprego ou estiver prestes a receber. Então, existem particularidades também. Isso porque não é permitido que um trabalhador receba o seguro-desemprego se estiver empregado em outra instituição. Por isso, o envio dos dados ao CAGED irá cancelar imediatamente o recebimento do benefício. Tem empresas, né, tem empregados também que falam, eu estou recebendo o auxílio-desemprego,
dá para você me admitir só daqui 3 meses? A empresa, às vezes, a maioria não faz, porque é ilegal fazer isso. Você está trabalhando e não está registrado? E se acontece um acidente, né, de trabalho? Então, as empresas geralmente não gostam, mas empresas pequenas, às vezes elas até quebram o galho, mas está errado. Até porque você não pode estar recebendo o seu salário e receber o benefício do seguro-desemprego, né? Mas brasileiro sempre quer tirar vantagem em tudo. E tem muita gente que faz isso. Bom, então, o que acontece se não declarar? É nesse tópico que eu preciso ressaltar uma questão com vocês. O atraso no envio das informações ao CAGED pode acarretar em multas para a sua empresa. Então, de acordo com o artigo 10 da lei, que existe uma lei, a falta de envio de dados ao CAGED pode acarretar em multa no valor de 1/3 do salário mínimo regional do empregado, por empregado, ou multa de 1/3, né, 1/6, quando a declaração for feita dentro de 30 a 60 dias após o término do prazo. Para descobrir o valor da multa, a empresa deve começar a contar a partir do término do prazo do envio das declarações ao CAGED, no caso, no dia 7 do mês subsequente à movimentação. Com isso, vocês vão observando a complexidade e os detalhes que são, né, informados, né, para o governo, o que eles querem. Então, aqui, todas as empresas devem declarar? A resposta para essa pergunta é bem objetiva. Sim, todas as empresas que têm movimentação de colaboradores em regime seletista devem informar ao CAGED demissões ou admissões. Todo funcionário que é regido pela legislação trabalhista, ela é obrigada a declarar. Mas atenção, nessa declaração, alguns colaboradores podem ficar de fora, que são eles, servidores de administração pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal, bem como as fundações supervisionadas, que aqui é mais pública. Trabalhos avulsos, porque trabalho avulso, ele trabalha avulso, né? Diretores sem vínculo empregatício, tem diretores que eles trabalham e não têm vínculo, né? Então, eles não têm recolhimento de fundo de garantia. Servidores públicos não efetivados, servidores públicos cedidos e requisitados, dirigentes sindicais, diretores sem vínculo empregatício, para os quais não é recolhido, né? Autônomos, trabalho eventuais, ocupantes de cargos eletivos, né? Governadores, deputados, prefeitos, vereadores, estagiários, tudo isso não conta. Empregados domésticos e residenciais também não, e cooperados e cooperativos. Tem muitas empresas que estão admitindo funcionários como cooperados ou cooperativos. Isso para não ter toda essa fiscalização atrás deles. Então, isso tem objetivo também, né? Então, a lista de cargos que devem ser declarados é bem menor do que a lista dos que não precisam. Então, empregados contratados por empregadores, pessoa física, jurídica, sob regime da CLT, por prazo indeterminado ou determinado, inclusive a título de experiência ou para prestação de trabalho intermitente. Então, essas pessoas precisam declarar. Trabalhadores com contrato de trabalho por prazo determinado, regido pelo Estatuto do Trabalhador Rural, menor aprendiz, trabalhadores temporários de forma opcional. Então, olha só a quantidade de pessoas que mesmo assim precisam declarar, mas tem bastante gente que não precisa declarar isso, né? Agora, mudanças no CAGED após reforma trabalhista, né? Então, aqui, a reforma aprovada em 2017, através do Decreto-Lei 13.467, trouxe diversas mudanças na relação de trabalho entre empregadores e empregados. Com isso, algumas coisas também precisarão ser alteradas no CAGED. Após a reforma trabalhista, o CAGED precisou modificar seu layout, incluindo as opções de trabalho intermitente, teletrabalho e trabalho parcial, todas aceitas pela nova lei trabalhista. Quando ele fala de layout, é a forma como está disponibilizado na plataforma, né? Então, eles chamam de layout. Na parte de movimentação, podemos encontrar a opção de desligamento por acordo empregado-empregador.
já que a reforma permitiu a demissão de comum acordo. Antes, a empresa mandava embora e você recebia os 40%. Hoje, a empresa faz um acordo. Você quer sair? Vamos fazer um acordo, mas no acordo você me devolve os 40%. Então, tem gente que não quer fazer isso, porque o empregado acaba perdendo, né? Mas, com a reforma trabalhista permitiu isso, né? Então, as mudanças foram bem simples, porém, representam um avanço para acompanhar a mudança na legislação. Uma vez que as empresas não poderiam ser prejudicadas e os sistemas precisam acompanhar todas as transformações da lei. Então, a gente dá um destaque aqui, porque se está na lei, nós somos obrigados a cumprir. E o CAGED, ele tem que cumprir nessa mudança. E aí a gente coloca as diferenças entre CAGED, RAIS e DIRF. O sistema CAGED e RAIS são parecidos, mas entre um e outro existe bastante diferença. Os dois são sistemas obrigatórios, né, para todas as empresas. Entretanto, o CAGED só precisa ser informado pela empresa quando ela possui admissões, demissões ou transferências de colaboradores. Relação Anual de Informações Sociais, que é a RAIS, como o nome já diz, é um relatório anual em que a empresa ela informa todos os colaboradores que passarão por ela no período de um ano completo, de janeiro a dezembro. Os dois programas servem para que a empresa informe as movimentações de funcionários. E aí vem, devemos observar que a RAIS é um pouco mais complexa, pois envolve muito mais informações que o CAGED, e deve ser entregue pelas empresas no período de janeiro a março. Então, o CAGED, se a empresa deixa de fazer esse relatório, ela está sujeita a multa. Outro bastante importante sobre a RAIS é que mesmo as empresas que não possuem colaboradores devem realizar uma declaração que é chamada de RAIS negativa, como foi falado aí. Você pode conferir mais informações sobre a RAIS no portal do governo. Então, eles colocam à disposição da empresa na plataforma que você pode pesquisar detalhadamente. Declaração de imposto de renda retido na fonte, que é o DIRF, Declaração do imposto retido na fonte. Diferente das duas anteriores, é uma obrigação tributária não trabalhista. Ela é obrigatória para todas as pessoas jurídicas e os dados são informados para a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Também é obrigatório a gente declarar imposto de renda. Segundo informações da Receita Federal, os itens que devem ser informados na DIRF são os rendimentos pagos a pessoas físicas domiciliares no país. Então, as empresas têm que informar e nós também temos que informar quanto nós ganhamos no ano. A partir daí, o sistema ele vai fazer, né, uma coligação e vai saber se você está falando a verdade ou não. Porque, às vezes, você pode aumentar, ou a empresa pode diminuir. Então, eles têm como investigar. O valor do imposto de renda sobre a renda, né, e contribuições retidos na fonte dos rendimentos pagos ou creditados para os seus beneficiários. O pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa a residentes ou domiciliados no exterior. Os pagamentos a planos de assistência à saúde coletivo empresarial. Quer dizer, você tem que declarar tudo, quanto que você paga de imposto de renda, você tem que declarar quanto que você usa, né, de medicamentos ou de assistência médica, tudo isso é computado. E se eu fizer uma pergunta agora aqui para vocês, né, vamos ver o que vocês responderiam. O instrumento de coleta de dados, que tem por objetivos o suprimento às necessidades de controle da atividade trabalhista no país, o provimento de dados para elaboração da estatística do trabalho e a disponibilização de informações no mercado de trabalho às entidades governamentais, é denominado o quê? O que vocês responderiam nessa questão? Eu acho que vocês vão acertar. Vamos ver. CAGED. CAGED. Nossa, a Edna já foi direto. CAGED. Todos concordam?
Sim. Sim, né? Sim. Então, quando você olha nessa questão, você fala, pô, essa aqui tá, olha só. Por que não é CAGED e ERRAIS? Vocês lembram de uma... Porque ele está pedindo uma série de coisas. No slide aqui, tem deixa eu ver qual que foi que nós falamos, que ele... Só para vocês fixarem. Aqui tem os empregados. Aqui também tem... Ele fala do CAGED. O RAIS está lá em cima. Tem um slide aqui, quando você... Ele é muito mais detalhado do que o outro, talvez, deixa eu ver se eu fixei aqui para vocês. Tem o CAGED, aqui qual é a finalidade. Aí nós temos, admite todo funcionário. Tem uma parte, vocês lembram, que ele é mais detalhado? Qual que é a diferença? O RAIS, ele precisa de mais informações do que o CAGED. Quando nós passamos aqui, eu não lembro agora qual que é o que nós passamos, a CAGED é indicado empresa que possui 36, né? Aí ele fala aqui nesse próximo, toda vez que a sua empresa for gravar a declaração do CAGED, é extremamente importante que ela não contenha erros, porque se conter erros, ela vai pensar que você está querendo realmente manipular a informação. Bom, não estou encontrando agora esse slide, mas eu queria só mostrar para você. Atraso, aqui você não pode ter atraso, e a resposta para essa pergunta, ela é bem objetiva. Todas as empresas que têm movimentação de colaboradores de regime seletista devem informar o CAGED, né? Então, tem as informações, e aqui também empregados contratados, e também a reforma trabalhista, através do seu decreto-lei, trouxe diversas mudanças. Então, nessa questão aqui, a RAIS, ela precisa aqui, ó, o sistema CAGED e RAIS são parecidos, mas entre um e outro, existe bastante diferença. Os dois são sistemas obrigatórios para todas as empresas. Entretanto, o CAGED só precisa ser informado pela empresa quando ela possui admissões, demissões ou transferências. E aqui na RAIS, é um relatório anual em que a empresa informa todos os colaboradores que passaram por ela no período de um ano completo, de janeiro a dezembro. Então, os dois programas servem para que a empresa informe as movimentações. Então, nesse slide, ele comprova que a RAIS, ela precisa o quê? Ela é maior, porque ele está pedindo tudo aqui, ó. Provimento, dados de elaboração estatístico, disponibilização, informações do mercado de trabalho. Então, a RAIS, ela é muito mais detalhista e exige muito mais informações. Agora, tem esse aqui no programa de alimentação, a Paty, eu não vou falar agora, eu até fiz algumas questões, mas eu queria mais abordar mais a RAIS, né? Por exemplo, essa aqui, né? O PIS/PASEP das empresas tributadas pelo lucro presumido é calculado sobre o quê? Para ver se vocês, eu sei que vocês ainda talvez desconheçam, mas qual que é a alternativa que vocês acham que está mais semelhante? O faturamento mensal, a receita líquida, né? Tem as alíquotas, o faturamento mensal ou a folha de pagamento? O que vocês responderiam se fosse essa aqui, ó? Porque a gente está falando de PIS/PASEP, né? Qual que vocês chutariam? Acho que é a B. A B? Isso. E o restante? Você acha, por que você acha que é essa aí? É a receita líquida, né? Quer saber do lucro presumido. Então, o lucro presumido, no caso, faz uma conta, vê o que deu no primeiro, no segundo, no terceiro mês, e ali faz um apanhado geral para tirar uma parte dessa receita, né? Para poder cobrar
alíquota de 0,65. Exatamente. A Edna fez um raciocínio muito rápido mesmo, bem interessante, Edna. Está super correto isso, né? Então, a alternativa mesmo é a B. Você vê, sem a gente entrar em detalhes sobre a tributação, você já pegou rapidinho essa questão, né? Então, esse é um dos objetivos que a gente, quando estuda, né, a gente começa a analisar. Vamos ver essa aqui. Por exemplo, Mark Witt, que define a escrituração da contribuição para o Programa de Integração Social, que é o PIS, sobre o faturamento mensal e a contribuição para financiamento de Seguridade Social, que é o CONFINS, né? Sobre o faturamento mensal. Se a gente verificar aqui, essa questão ela é bem ampla. Eu estou desafiando vocês para que vocês analisem, interprete para ver como é que está o raciocínio de vocês sobre uma questão de tanta complexidade que vocês acabaram de aprender agora, e tem coisas que a gente ainda está falando, né? Então, vamos ver. Leia a primeira alternativa. O que vocês acham? Todo mundo lembra quem que falou do PIS, né? O que é CONFINS? Eu falei ali, é uma contribuição que para financiamento da Seguridade Social, é uma contribuição federal brasileira, né, de natureza tributária, incidente sobre a receita bruta das empresas. Em geral, é destinada a financiar Seguridade Social. Então, a maioria das empresas, né, quando você fala assim, o que é imposto, né? O que é esse imposto? É uma sigla, né? Primeiro, vocês têm que saber, contribuição para financiamento da Seguridade Social. Trata-se de uma contribuição a nível federal, calculada sobre a receita bruta de todas as empresas. Sua arrecadação é destinada aos fundos da Previdência, né, e Assistência Social da Saúde Pública. Só que a gente sabe que não está indo para a saúde pública, né? Deveria ser destinado a isso. Então, quando você fala assim, nesse regime, né, de PIS, PASEP, CONFINS, qual seria, né? Quem paga esse PIS? Né, o PIS, nós pagamos a contribuição, e o CONFINS é que cada regime de tributação há diferenças entre alíquotas e possibilidade de utilização de crédito, né, que as empresas utilizam, né? Então, quando a gente pensa que esse programa de integração social que a gente recebe, quem paga, a gente paga, mas depois a gente vai receber, né? O governo paga. Então, nessa questão aqui, ó, ambos são impostos administrados pelo governo estadual e são calculados mediante aplicação de alíquotas sobre o valor bruto das vendas, permitidas algumas deduções? Vocês acham que está certo ou errado essa? Estão em dúvida, Errado. né? Oi? Errado. Errado, tá, vamos ver. Ambos são administrados pela União e são calculados mediante a aplicação de alíquota sobre o valor bruto das vendas, permitidas algumas deduções? Acho que tá errado também. Acho que está errado, né? O PIS e o CONFINS são contribuições recolhidas por meio da GARI, que vocês ainda não sabem o que é, mas... Então, só para vocês, vão ajudar vocês nessa questão aqui, o que é GARI, né? O que vocês acham que é? É uma sigla que significa Guia de Arrecadação de Receitas Estaduais. E se trata de um documento usado para recolher o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, e outras receitas públicas de um Estado, né, desde que elas não estejam compreendidas
é no documento de arrecadação, que é o DARE, né, da arrecadação das receitas estaduais. Então, esse é um documento de competência estadual e significa que suas regras podem mudar dependendo do estado em que seu negócio se encontra. E por essa razão que, quando você pensa, né, no GARI, né, ela pode ser usada em duas funções. Restituição é devolver à empresa valores pagos indevidamente, ou retificação, que tem o objetivo de fazer alterações das informações. Né? Então, do que é composta, então, essa GARI? Se ela varia de estado, né? Então, ela é composta, né? É um imposto que você tem que pagar. Então, nesse caso aqui, ela fala assim, o PIS e o CONFINS são contribuições recolhidas por meio de GARI, que é a arrecadação das receitas estaduais, só para vocês lembrarem. Acho que sim. Eu acho que sim. Aqui vamos ver a desse. Acho que só estão sujeitos ao recolhimento do PIS e da CONFINS as empresas que são obrigadas ao cálculo do imposto de renda sobre o lucro real? Acho que não. E a última, o que vocês acham? Acho que pode ser a última. Ou é a última ou é a C. Também tô nessas duas, a C ou a E. O que faz vocês mudarem de ideia? Porque você tinha dito que era uma coisa federal, não é? Ai, meu Deus. Então não teria como ser só estadual, eu acho. Exatamente. Então, só estão sujeitos ao recolhimento do PIS e do CONFINS as empresas que são obrigadas ao cálculo de imposto de renda pelo lucro presumido. Então, é essa que vocês acham que também está correta, né? Yes, né? Yes. Então, está correto. E a C está errada, professora? Então, aqui, porque fala só do estadual, né? Porque quando você, aqui tanto no PIS e no CONFINS, ela é geral. Então, por isso, por causa de um detalhe só. É um detalhe. Então, é a letra E mesmo, tá? Gente, Agora, então foi certinho até. Você fez certinho. Você pensou certinho. Eu vou fazer um teste com vocês, que nós falamos de contrato, mas foi em aulas passadas, no geral, e eu queria saber se vocês saberiam me responder. Essa é uma questão simples que todos nós deveremos saber, né? Quando você pensa, conforme a CLT, assinale a alternativa correta quanto a contrato individual de trabalho. No caso de contratação, o empregador poderá exigir do candidato a emprego comprovação da experiência prévia de 12 meses no mesmo tipo de atividade? Tá certo ou tá errado essa? Errado. Errado, vamos ver. Para que o contrato de trabalho tenha validade, ele deverá obrigatoriamente ser acordado de forma expressa, não sendo admitida sua forma tácita. O que é tácita? Tácito, por exemplo, aquilo que você pega, né? Vamos supor, você tem uma mesa e essa mesa você consegue pegar, né? Agora, o amor, você consegue pegar? Não. É como se viesse de tato mesmo, a palavra tácita. Não, Tocar. não vem de tato, mas é uma coisa que você, por exemplo, quando você fala de tácito, né? Então, o seu conhecimento é tácito. O que significa conhecimento tácito? Você carrega durante a sua vida, né? Então, é uma coisa que é implícito, que está você consegue explicar. Então, o comportamento tácito é aquele que busca ocultar algo, né? Seja um segredo, uma situação. Então, no caso aqui, essa palavra é uma palavra latina, né? Ela, nesse sentido, ela é considerada uma ação, uma expressão, uma característica,
né? Então, que você explica. Então, tácito é aquilo que foi acordado. Eu acordei com você, então, é tácito. É a Maria que está falando, né? É a Maria? É a Sara. Ah, é a Sara. Então, se eu falar assim, conhecimento objetivo e subjetivo. Então, Sara, eu fiz um acordo com você, então, esse acordo é tácito. Eu conversei com você. Então, nós estamos cientes disso. Então, aquilo que pode ser transmitido. Então, é tácito. Então, no caso aqui, tá. Para que o contrato do trabalho tenha validade, ele deverá obrigatoriamente ser acordado de forma expressa, não sendo admitido de sua forma tácita. Porque se eu for tácito, eu estou falando, eu não estou escrevendo. Então, o que eu falar, você pode falar, não, a professora Eneida não falou isso. Sim. Então, o explícito, está escrito ali. Eu declaro, eu falo, não, está aqui, ela assinou. Você não assina a prova? Porque você pode falar, eu não fiz a prova. Você fala, não, você fez a prova que você assinou. Então, tá? esse é errado, né? Essa aí é errada, exatamente. E a C? Quando você pensa na C. E a C? O contrato de experiência poderá extrapolar 90 dias, desde que haja manifestação do empregado, é devida anotação na carteira de trabalho? Ó, o contrato de experiência, no começo eu lembro que eu falei, fui bem direta, né? O contrato de experiência poderá extrapolar 90 dias? Não. Não. Então, por aqui você já vê que não. Os direitos oriundos da existência do contrato de trabalho não substituirão em caso de dissolução da empresa, quando acaba a empresa? Eu não sei se isso seria errado, mas eu sei que acontece muitas vezes quando acaba falindo a empresa, né? Então, quando fala empresa, acontece mesmo. Faliu a empresa, acontece. Só que é ilegal, né? É ilícito, né? Isso. Mas olha aí, vê se a E está correta ou não. Porque vocês têm que encontrar a mais correta, né? Tá errada porque eu acho que a E é certa. Então, tá vendo como a gente vai eliminando? A cada 12 meses, o empregado adquire direito a usufruir nos 12 meses subsequentes o mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviço pelo mesmo empregador. Essa, você vê que está na cara, por isso que a gente tem que ler as 5 alternativas, porque a correta, você fica na dúvida, mas quando você lê, ó, essa aqui é que está correta. Sim, mas se não tivesse a E, eu ficaria bem na dúvida entre a D, porque é uma coisa que acontece, né? Que a gente vê que acontece, mesmo não sendo... Exatamente. Vamos tirar a E, aí sim, você poderia colocar a D mesmo. Mas que estaria errada, né? Porque não pode acontecer isso, mas acontece. Agora, nesse caso, a respeito do contrato individual de trabalho e de acordo com a legislação vigente, considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Aqui tem 3 tópicos e a gente vai escolher quais ou qual está correto. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 3 meses no mesmo tipo de atividade ou por tempo superior a 6 meses em outro tipo de atividade? A terceira, apenas quando o empregado for despedido por falta grave, no caso de readmissão, não serão computados no tempo de serviço os períodos contínuos ou não em que tiver trabalhado anteriormente na empresa? Está correto o que se afirma apenas em A2, A3, A1, A2, A1, A2 ou A3. Aí vocês têm que analisar essa questão aí. Eu estou em dúvida
entre a C e a A. Eu fiquei um pouco confusa na 3. Na 3? Você está em dúvida, mas assim, para você seria a sua terceira ou não? Não, em dúvida de entender mesmo. Não fez sentido na minha cabeça ainda. Apenas quando o empregado for despedido por falta grave, no caso de readmissão, não serão computadas no tempo de serviço os períodos contínuos ou não em que tiver trabalhado anteriormente na empresa. Então, por que está bem enrolado, você não entendeu? Porque ela está errada. Ela está errada porque eles usam, essas questões são de concurso, são de ENAD, eles aplicam isso para confundir, porque como você mesmo não entendeu, eles usam palavras com vírgulas, põe vírgulas, não põe, para confundir. Porque a questão aqui em si, se você for pensar, qual seria a mais correta? A terceira a gente já eliminou. Ficaria qual? Eu acho que é um só. No caso, eu também seria... acho que é um. Exatamente. A resposta é a 1. Então, olha como é sensível essas questões, quando você começa a analisar com as palavras, vocês vão ficar expert em responder questões, porque vocês já estão começando a trabalhar o raciocínio analítico, que é uma das competências que mais exigidas hoje no mercado. E, para falar a verdade, não é só no mercado, não, é para nós mesmos, porque quando você tem um raciocínio analítico bem apurado, você consegue resolver muitos problemas, resolver uma problema, porque você começa a analisar com outro olhar, você enxerga através de uma lupa, você enxerga, você vai mais além. Então, isso é um exercício de treino. Imagina, vocês estão no primeiro semestre e já estão se superando nisso. Isso é muito bom, porque mostra o potencial que cada um de vocês tem, né? De você poder parar e pensar e analisar. Até o trabalho que eu pedi para vocês hoje, de vocês fazerem uma explanação. Eu sei que tem pessoas que são introspectivas, são pessoas tímidas, mas que falaram, conseguiram se expressar, né? Porque se fosse presencial, eu já tinha feito 3 apresentações com vocês, mas como a gente está, né, teve todo esse problema, eu falei, não, vou começar a exigir a partir de agora. A partir de agora, eu vou começar a exigir isso de vocês, para que vocês realmente se preparem para isso. Né? Eu quero fazer um debate, por exemplo. Hoje, a Edna falou sobre o e-social, estava na ponta da língua dela. Só que o que eu vou querer? Como a gente vai falar bastante do e-social, né, que é uma coisa nova, eu gostaria que vocês já se preparassem, que agora todos estudassem o e-social para que a gente pudesse debater a semana que vem, estudar um pouquinho mais profundo, porque é o que está se falando em todas as empresas multinacionais que já foram implantados o e-social. Então, vocês têm que sair, né, dessa disciplina com embasamento maior, e principalmente em termos de nomenclaturas. A parte de cálculos, vai ter uma aula que eu vou separar só para a gente fazer cálculos, mas o objetivo era levar vocês para fazer os cálculos no laboratório, para fazer uma folha de pagamento. Nós vamos ter que fazer na mão isso, mas é interessante vocês já saberem por que existem essas nomenclaturas, para que serve o social. Então, estou trabalhando um pouco a teoria para que a gente possa ir formando, né, montando o nosso quebra-cabeça de aprendizado dentro das rotinas trabalhistas e departamento pessoal. Porque tem gente que adora essa área, mas tem gente que nunca vai querer trabalhar nessa área, porque ela é muito burocrática. Você tem que seguir legislação, você tem que seguir procedimentos, normas, tem prazos, é detalhista, tem que ser aquela pessoa que não se distrai facilmente, ela tem que entrar no sistema, tem que prestar atenção naquilo que ela está fazendo, porque um erro, uma falha dela, ela compromete todo o resultado da organização. Então, é uma área, ela está pagando bem agora para, né, não no começo, no início da carreira, você está aprendendo, mas
é uma área que a pessoa tem que ser uma pessoa mais técnica, é uma pessoa que é mais concentrada naquilo que é solicitado dela. Porque você percebe quantas coisas estão envolvidas numa admissão, demissão, carteira profissional, que a gente está falando por partes, porque senão a gente não consegue aprender tudo. A gente falou de contrato de trabalho, a gente falou de carteira, né? Então, é um exercício diário que a gente faz dentro da área. Eu trabalhei 4 anos nessa área, só que eu vi que não era muito meu perfil. Mas por que eu fiquei? Porque eu queria aprender. Mesmo que você não goste, tem gente que entrou comigo e ficou. Ela preferiu essa área. Eu preferi mais a área de desenvolvimento de pessoas, porque de desenvolvimento você... Quem assistiu ontem o que eu falei da inteligência emocional e das competências, a gente explora. Ontem foi palestra, não deu para explorar muito, mas eu faço atividades com isso. Como sair do lado emocional? A pessoa está triste, ela não consegue, ela tem dificuldade de aprendizado, então eu vou preparar essa pessoa e falar: todos nós temos capacidade de aprender, basta ser estimulada, basta forçar um pouquinho mais, porque cada um tem o seu limite. Tem gente que aprende rápido, tem gente que vai lentamente, tem gente que aprende, demora a aprender porque ela pode ter um déficit de atenção e não foi observado na infância dela. Por isso que ela lê, olha, e depois ela não lembra. Então, isso é chamado de déficit de atenção. E na parte de saúde mental, que a gente está trabalhando com os profissionais, a gente consegue identificar e vamos trabalhar dentro daquele limite. Né? Então, isso é legal da gente fazer. Né? Tem gente que fala assim: professora, eu aprendo, mas no dia seguinte já não lembro de nada. Por que eu tenho... Qual que é o meu problema? Então, a gente precisa fazer exercício de entrar na mente, né, da pessoa e falar: bom, vou te dar um exercício, você vai ler uma página de uma notícia, qualquer notícia, e você vai me relatar no dia seguinte, ou na aula seguinte. Chegar na aula seguinte, o aluno vai falar assim: professor, eu li, mas eu não sei o que eu li, não lembro nem o tema. Gente, se você sabe que você vai fazer uma exposição, você teria que ler pelo menos um dia antes para você saber o que você vai falar, para ver qual grau de fixação que você tem quando você está aprendendo. Então, isso é uma coisa que vocês têm que observar, se vocês têm isso ou não. Como é que cada um aprende? Se esforça, ou quando vê uma coisa muito extensa, nem vou ler porque é difícil. Ela já tem resistência. Então, não é isso que a gente quer, não é ter resistência, é você querer saber mesmo. Eu tenho que decifrar isso, porque a nossa mente é um motor. Se você colocar combustível, ela vai funcionar. Se você não colocar, ela vai atrofiar e você vai se fechar para as coisas novas. Por que hoje muita gente está voltando a estudar? Que tem gente que é até formada, eu tenho alunos que é formados já, e estão voltando a estudar. Porque se aposentaram e a mente, ele não quer fechar a mente, porque se você começa a ficar em casa, só ficar assistindo TV, sua mente, você não trabalha, é passivo, você recebe. Tudo aquilo que você recebe, você incorpora e você esquece. Agora, se você fizer, você vai fazer as coisas, você desenvolve e menos a possibilidade de você ter mal de Alzheimer, quando você ficar mais velho. Então, a gente tem que estudar, eu falo, para a vida inteira. É um exercício nobre, porque é onde você acompanha a evolução do mundo e você acompanha a sua própria capacidade de aprendizado. Então, isso a gente tem que colocar. Né? A juventude, ela não dura para sempre. Né? Nada dura para sempre, né? Nem a nossa própria vida. Mas nós temos que chegar com um potencial saudável de mental, porque a mente, ela domina tudo. Se você falar todo dia que você é burro, o que vai acontecer? Sua mente vai incorporar tanto que você vai se achar mesmo. Então, você tem que pôr na sua cabeça que você tem capacidade, que você é poderosa, que você é isso, você mesmo se coloca. Não precisa ouvir das pessoas. Você mesmo tem que ter autoestima alta. Você não pode depender da outra, né, para viver. É a mesma coisa. Tem uma amiga minha, gente, ela falou assim para mim: ai, o que aconteceu com você? Ai, você tá muito gorda. Aí eu falei: caramba, mas ela é muito mais gorda que eu.
E aí, ela fala assim, você acha que comentário mais sem noção? Eu sei que, lógico, não estou no peso ideal, mas com a idade a gente vai engordando mesmo, né? Então, olha só o que a pessoa pensa, só que ela já é. Agora, por que ela fala isso? Porque eu era bem magrinha mesmo, né? E depois eu adquiri, né? Um peso a mais. Mas ela está olhando para o outro, não está olhando para ela. Então, é isso que eu estou tentando falar para vocês, porque nós temos falhas, nós temos defeitos, mas uma coisa, eu não tiro o valor de cada aluno. É a capacidade, é a força, é a motivação, é vocês se encorajarem a continuar estudando. Esse é um objetivo muito forte, porque quando o mercado voltar a ser aquecido, as empresas vão procurar aqueles que tiver o diferencial. Porque aqueles que não fizeram nada, está estudando, fez só ensino médio, pronto. A empresa fala, bom, esse aí é passivo, preferiu ficar lá em casa, sem fazer nada, né, assistindo TV o tempo todo, uma hora ajuda a mãe, outra hora dorme. Então, isso, seu cérebro vai acostumar e você não vai desenvolver. Então, o objetivo nosso é realmente passar o conhecimento, a gente está jogando a semente, tem muita informação, vocês estão percebendo que hoje, até pelos os tópicos que nós estudamos, né, nós estamos estudando, ele é complexo. Quer dizer, parece simples, né? Se eu perguntar agora, se eu falar assim, o que vocês conseguiram absorver do que eu falei da aula de hoje? O que vocês me responderiam? O que vocês lembram dos temas? Vai lá, pessoal, faz o nome, porque eu entrei meio atrasado, então eu já não posso falar muita coisa. O Vitor entrou mesmo, atrasado, hoje eu vi. Aliás, eu estava meio ausente na sua aula. Não só eu na sei, sua, percebi. em todas. Por quê? O que aconteceu? Hã? O que aconteceu? Eu tive uns problemas aqui. Ah. Psicológico foi lá embaixo, e aí eu nem... Então. Não tive fôlego para mais nada nos dias. Mas agora você se recuperou. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso é bom. Então, isso que eu estou falando da inteligência emocional, de você gerir suas próprias emoções, é super importante isso, viu? Trabalhar essa questão, porque se a gente perder isso, a gente não consegue fazer nada. Deixa a gente detonado e a gente vai se enfraquecendo e é onde as doenças vão surgindo. Isso é constatado. A gente trabalha na empresa, eu estou com muitos casos assim na empresa e a gente está trabalhando home office e tem gente que está numa situação terrível, de depressão grande, e eu estou fazendo atendimentos para que melhore, né, o clima, mesmo com isolamento social. Tem pessoas que não estão conseguindo, né, sobreviver nessa questão, né, tem um problema muito sério. E então, todas as empresas, e até dentro de casa, ou nas famílias, todo mundo está sentindo um pouco de... a gente sente, parece sem noção, né? Você só fica em casa, né? E aquilo dá uma sensação de impotência, né? Você quer fazer uma coisa antes de sair, eu vou pensar. Então, tem muitas coisas acontecendo. Então, a gente tem que se fortalecer com o outro, né? Eu até peço, se alguém tiver algum problema, assim, pode me chamar no particular, não tem problema não, para poder, assim, ajudar vocês a superarem, né? Agora, você pode perguntar, e a senhora não sente isso, né? Eu sinto, às vezes eu sinto, assim, um vazio, porque, imagina, eu trabalho na empresa durante o dia. Aí eu tenho várias pessoas. Aí à noite eu vou para onde? Vou para a faculdade, onde eu encontro com os queridos alunos. Aí você imagina esse vazio, né? Que você está distante. Aí tem hora que eu penso, falo, nossa, dá um vazio, né? Só que ao mesmo tempo que eu penso, eu falo, não, tudo passa na vida, né? São momentos. Lógico que a relação vai ser um pouquinho diferente, mas vai passar e nós vamos ser resiliente. Isso é ser resiliente, é você conseguir vencer todo esse obstáculo.
né, que a gente está vivendo e superar, sair melhores, né? Sair com bastante entusiasmo. Lógico que a gente pensa que tem pessoas, hoje eu vi um depoimento que acabou a comida, não tem dinheiro, não tem mais nada. Então, o que essa família vai fazer? E ela foi para a rádio hoje vender os produtos que ela faz, né? Então, nós temos que tentar fazer o nosso diferencial, né? Isso é fazer a diferença, né, na vida das pessoas. Então, se vocês realmente tiverem algum problema, pode realmente, né, falar comigo. Agora, se eu perguntei assim, quais os assuntos, né, que eu falei? Todos, só o Vitor que não estava presente na aula, mas vocês saberiam responder. Eu dei um tema para cada um e para cada um se expressar no início da aula. Então, a Edna... Isso, Pro, que eu preciso ver. Eu fiquei sabendo que você ia passar para quem não estava na aula, né? Eu também, Pro. A Sara, então, vocês serão a Sara e o Vitor, eu vou passar um tema para vocês, porque eu acho importante a narrativa de vocês. Então, vocês que vão começar a falar semana que vem. Eu já vou dar daqui a pouco o tema para vocês. Tá? Então, assim, o que eu falei? Eu sei que a Ana falou de um tema, a Edna falou de outro, a Luziana falou de outro, o Tiago falou, então vocês saberiam. E juntando todos esses temas, o que eu falei ao todo? Vamos ver, cada um fala do seu tema. Fala um nome, pelo menos. A Adriele falou de qual tema? Raiz, você falou sobre raiz, né? Aviso prévio. A Luziana? Aviso prévio. Aviso prévio. Adriele? Caged. Caged. A Ana? PIS, e PASEP. PIS, PASEP. E a Edna? Ih, cadê a Edna? Está sem microfone. Ela estava com o microfone no começo. Bom, a Edna falou do E-Social. Juntando tudo isso, nós falamos o quê? Montamos o quebra-cabeça, né? E agora a gente está respondendo as questões. Então, seria interessante fazer um bingo, viu? Acho que eu vou montar um bingo para vocês semana que vem, e aí tenho o sininho assim, deixa eu ver se o sininho funciona aqui. Não sei se vocês lembram do sininho que eu levei na sala de aula. Vocês lembram? Eu lembro. A campainha de garçom, lembro. Aqui, ó. Saudade. Tá ouvindo? Sim. Saudade desse. Então, é um sino que a gente fala, agora eu falo para cada um respondendo uma questão. Então, isso é um exercício, né, que a gente faz. Bom, aqui, então vocês já responderam o que nós falamos hoje. Agora, aqui tem um caso. Como vocês responderiam esse, né? Bernardo é contratado a título de experiência para exercer a função de auxiliar de almoxarife, com prazo de 60 dias. Em seu contrato consta uma cláusula asseguratória do direito recíproco de rescisão. 40 dias depois do início do contrato, a empresa manifesta desejo de não mais permanecer com Bernardo em seus quadros. Diante disso, considerando a legislação de regência, assinale a afirmativa correta. Bernardo não terá direito a qualquer indenização por tratar-se de contrato de experiência, de modo que sabia que a qualquer momento poderia ter o pacto rompido. Aqui é contrato de experiência, né? A gente não pode esquecer. Bom, a segunda, Bernardo terá direito de receber aviso prévio e sua integração para todos os fins, além dos proporcionais de 13º salário, férias acrescidas de 1/3, saque do fundo de garantia e indenização de 40% sobre o fundo de garantia. A C. Bernardo receberá como indenização metade dos dias que faltavam para o término do contrato, 20 dias, além dos proporcionais de 13º salário e férias, acrescida de 1/3, poderá ainda sacar o fundo de garantia, mas sem direito à indenização de 40%? A última, a empresa será obrigada a ressarcir Bernardo dos prejuízos que este a deu causa, além de ser obrigada a pagar pela metade todos os direitos como se fosse uma dispensa sem justa causa,
aviso prévio, 13º proporcional, férias, acrescida de 1/3 e 20% sobre o fundo de garantia? Qual que é a alternativa que vocês acham que está correta? Eu acho que é a C ou a D. A Eu D. acho que é assim. Aqui. Nossa! Bernardo terá direito de receber aviso prévio e sua integração para todos os fins, além dos proporcionais de 1/3 do salário, férias acrescidos de 1/3, saque de fundo de garantia e indenização de 40% sobre o fundo de garantia. Por quê? A título de experiência, auxiliar, né, com prazo de 60 dias era o contrato dele. E após 40 dias, ele teve esse contrato. Então, ele tem direito, mesmo sendo contrato de experiência. Né? Então, ele tem direito... Vocês falaram que era A ou a C, né? Eu falei a... Eu fiquei C. entre a C e a D. A D não é, gente, sabe por quê? Não é 20% sobre o fundo de garantia. É só por isso. Tá tudo certo. Mas aqui, ele muda, ele põe 20%. Por isso que estaria errado. Por isso que a gente tem que prestar atenção. Porque a multa é sobre 40%, né, de fundo de garantia. Então, a D já não é. A C, que você tinha falado, é metade dos dias que faltavam para o término. Não, aí também não procede. Por quê? Quando você assina um contrato, eu acho que eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais essa questão de contrato com vocês, porque tem gente que não estava no início, né? Acho que nem vai lembrar. Mas acho que eu vou trabalhar. Vou dar mais uma questão de contrato para ver se você... de contrato. Vamos ver se vocês acertam essa. Não é cabível contrato de trabalho por prazo determinado em serviço cuja natureza ou transitoriedade justifica a pré-determinação do prazo, atividades empresariais de caráter transitório, contrato de empreitada ou contrato de experiência. Essa aqui está um pouquinho mais fácil, né? Então, mais fácil, mas vocês estão em dúvida, né? A. É A, por causa da pré-determinação? Então, aqui, você, ó, por exemplo, serviço cuja natureza de transitoriedade justifica a pré-determinação do prazo. Quem falou que é A? Alguém falou que é A. Sara e mais alguém. Juliana. Então, é A mesmo. Acertou. Então, você tinha falado qual, Tiago? Eu falei nenhuma. Nem tentei. Você falou nenhuma, né? Ah, tá. Você estava na dúvida, né? Tô vendo que o Tiago, quando ele está na dúvida, né? Vamos lá aqui. Na dúvida. A dúvida é de sempre, né? A gente pensa, vamos supor, essa questão aqui é um pouco extensa. E está no outro slide, porque senão ficaria muito junto. Então, eu dividi ela assim. A respeito dos contratos, a termo ou a curto prazo, leia as afirmações abaixo. Então, você vai assinar com a correta. O contrato de curto prazo rural é um contrato a termo que pode ser celebrado por até 2 meses, prorrogados por mais 2 para o exercício das atividades de natureza temporária por empregador, pessoa física. A admissão mediante contrato de experiência não constitui óbice à aquisição da estabilidade provisória da empregada gestante, visto que a proteção da maternidade deve prevalecer em face do termo inicialmente previsto para o contrato. O contrato de experiência pode ser prorrogado, respeitado o limite máximo de 3 meses. Aqui nessa outra, a gente fala o seguinte, eu sei que é muita coisa aqui nessa questão, mas essa questão eu vou explicar para vocês, porque se a gente olhar aqui, tem essa aqui, 3, né? Aí nós vemos, o contrato de experiência pode ser prorrogado respeitando o limite máximo de 3 meses.
A Lei 9.601 criou um novo tipo de contrato de trabalho por prazo determinado, instituído mediante a convenção ou acordo coletivo individual, independentemente das condições estabelecidas na CLT, em qualquer atividade desenvolvida pela empresa ou estabelecimento para admissões que representam acréscimo no número de empregados. Existe permissão legal para pré-determinação do prazo, por exemplo, em hipótese de substituição de empregados permanente em gozo de férias ou licença previdenciária. Então, eles vão perguntando, somente uma está correta? Somente uma? Mas essa aqui eu queria mostrar o seguinte, quando você vê a respeito dos contratos, aqui eu coloquei toda a questão, né? Somente uma afirmativa está correta, o restante é tudo errado, né? Então, se você analisar, o contrato de curto prazo rural é um contrato a termo que pode ser celebrado por até 2 meses, prorrogáveis por mais 2 para o exercício de atividades de natureza temporária por empregador, pessoa física. Se vocês tivessem o conhecimento do todo, vocês iam parar na primeira e falar, não, a primeira está certa, porque você vem na segunda, está errada, a terceira está errada, a quarta está errada, né? E a quinta também está errada. Então, somente a primeira, ela fala do contrato, né? Porque ela está na frente aqui, ó. Você olha aqui e você fala, não tem erro. Porque as outras, elas só estão enchendo, né? Então, só para vocês observarem como que as pessoas que preparam essas questões, eu tirei do ENAD, não fui eu que preparei, para vocês perceberem aonde eles querem chegar, porque parece que, às vezes, querem que você erre mais do que acerte. Isso são questões do Enem também, quando vocês vão fazer o Enem. Acho que todo mundo fez o Enem, né? O ENAD é para quem termina a faculdade, tem que fazer outro nome, né? Aí vocês têm que fazer o ENAD. Vocês sabiam disso ou não? Vocês vão ter que fazer uma prova? Sim. Sim, né? Então tem que se preparar, né, para isso. Bom, e são essas questões que vão cair, assim, sabe? Cai de tudo, de todas as disciplinas que você estudou durante o semestre. Aí. Como vocês estão no primeiro, ainda vocês estão com poucas disciplinas. O semestre que vem, talvez vocês entrem. Eu acredito que vocês vão ter gestão de pessoas. Gestão de pessoas é uma disciplina bem bacana, né? Muito boa. É bem legal, nossa, bem, eu gosto, né, dessa disciplina. Eu sou muito suspeita a falar, porque eu gosto muito da parte de humanas, então eu sou muito suspeita a falar, mas, meu Deus. Gestão de pessoas, vocês aprendem muita coisa, assim, também, bem legal. Então, essa aqui, a respeito de duração do contrato de trabalho. Essa eu acho que a maioria deve conhecer. Os contratos por prazo determinado devem obrigatoriamente ser celebrados por escrito e do seu registro deverá obrigatoriamente constar as datas do seu início e do seu final. O rompimento unilateral e sem justo motivo do contrato por prazo determinado antes do seu término final ensejará obrigatoriamente, além do pagamento das verbas rescisórias inerente à rescisão imotivada, o pagamento de uma multa de 50% do que seria devido ao empregado até o término do contrato. Os contratos de trabalho por experiência deverão conter expressamente essa referência, não se admitindo a recontratação do mesmo empregado nesta condição, ainda que respeitado o prazo semestral previsto no artigo 452 da CLT. Sempre que um contrato por prazo determinado for sucedido por outro, antes de transcorrido o prazo semestral previsto no artigo 452 da CLT, sofrerá modificações objetivas, tornando-se um pacto indeterminado. E os contratos por prazo determinado têm sua duração máxima limitada de 2 anos, permitida uma única prorrogação por igual período. Então, de todas, uma só está correta. Professor, eu estudo entre a A e a C. E o restante? Professora. Eu acredito que seja A também. Eu acho que é A.
Não era nenhuma das duas. Adorei. Os contratos de trabalho por experiência deverão conter expressamente essa referência, não se admitindo a recontratação do mesmo empregado, nesta condição, ainda que respeitando o prazo semestral previsto no artigo 452. Então, é que vocês tiveram acesso à CLT, eu levei vocês na biblioteca e vocês viram o artigo, foram os primeiros artigos, né, que vocês estudaram. Vocês lembram desse trabalho que vocês fizeram? O Vitor deve lembrar, né? Lembro sim, a gente viu o artigo 442 e 443. Olha, você lembra ainda? Vocês estavam lembrados, pessoal? A Maria estava lembrada? Aliás, a Maria está aqui hoje? Ela estava, né? Não, ela falou que está com dor de dente e não está conseguindo assistir a aula. Ah, tá. Porque ela estava no começo, eu vi ela entrando, né? Ah, tá. Maria. Então, eu tenho até foto de vocês, acho que eu vou até mandar para vocês, eu vou pôr no grupo lá. Uma recordação. Misericórdia. Misericórdia. Mas tá legal lá. Tá mesmo, Pro. Eu tava vocês estão com porque eu fui direto. Vocês estão com a CLT na mão, então vocês nem vão perceber que está sem... que aparece muito assim vocês. Vai ser bem legal, vou mandar para vocês. Aqui, com fundamento nas disposições da CLT em relação ao contrato de trabalho por prazo determinado. Não é admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro, pode ser prorrogado tácita ou expressamente por um máximo 3 vezes, pode ser celebrado livremente pelas partes para qualquer tipo de atividade empresarial, não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, ou no caso de contrato de experiência, não poderá ser estipulado por mais de 90 dias, será considerado por prazo indeterminado se suceder dentro de 1 ano e outro contrato por prazo determinado. Dá uma lida geral, observem as questões que vocês... vamos ver se vocês conseguem responder essa, né? Ela é bem detalhista mesmo, essa questão. Meu Deus. AD. Eu tô entre a D e a E, mas eu acho que é a D. AD. AD, né? Eu acredito que seja. Se eu perguntar para vocês o que é contrato determinado e indeterminado? Indeterminado é um contrato que não tem prazo para expirar, e determinado é um contrato que já tem prazo de início e fim. E qual o máximo de duração do prazo determinado? Se eu não me engano, seriam 2 anos, mas pode ser prorrogado por mais 2, não é? 2 anos, pode ser prorrogado por mais de uma vez, sem que se torne um contrato por prazo determinado, né? Então, desde que não ultrapasse o limite de 2 anos, não pode ultrapassar. Ocorre a prorrogação antes de terminar o prazo do contrato, né? Então, você, por exemplo, trabalho temporário, você já sabe que você vai trabalhar por prazo que você vai sair, pode ser prorrogado, mas é determinado, né? E os direitos, né, são direitos dos empregados contratados por prazo determinado, tem que estar anotado na carteira, remuneração equivalente à recebida pelos empregados na mesma função, 13º, férias, fundo de garantia, só que o fundo de garantia depositado mensalmente é 2%. Terá direito ao seguro-desemprego, se for dispensado antes do término do contrato e se cumprir algumas exigências, como ter recebido salário pelo período de 6 meses consecutivos, ter sido registrado em carteira nos últimos 36 meses, não possuir nenhum tipo de renda para sustento próprio da sua família. Agora, se o contrato do trabalho por prazo determinado terminar no tempo previsto, ele não terá direito ao aviso prévio e nem ao seguro-desemprego. Ele não terá. Então, direito ao saque dos valores depositados mensalmente na conta, né, do fundo de garantia. Então, também estabilidade provisória, né, quem é gestante,
Então, agora, indeterminado é um contrato que você tem vínculo empregatista das duas partes, mas cabe a você decidir ou a empresa, né, decidir. Então, nesse caso, nessa questão aqui, vocês responderam que era a... Qual que é que vocês falaram? D. D. Ah, parabéns, tá vendo? Amém. Aqui vocês, né, vocês acertaram mais do que erraram, né? Agora, na carteira de trabalho do empregado, o contrato de experiência não precisa ser anotado, deve ser no máximo 3 meses e pode ser acordado tácita ou verbalmente. Deve ser anotado, não poderá ser estipulado por mais de 180 dias e pode ser acordado tácita ou expressamente. Deve ser anotado, estipulado pelo prazo de 90 dias com direito a uma única prorrogação de mais 90 dias. Pode ser anotado, estipulado pelo prazo de mais de 90 dias com direito a uma única prorrogação de mais 45 dias. Deve ser anotado e não ultrapassar o limite máximo de 90 dias com direito a uma única prorrogação. Qual que vocês acham que está correto? Aê. Eu acho que é a B. Essa você foi rápida, hein, a Sara? Ó. Não. Glória a Deus. Deve ser anotado e não ultrapassar o limite máximo de 90 dias, com direito a uma única prorrogação. Essa que você tinha certeza, hein, Sara? Eu fiquei meio assim por causa dos mais 90 dias, que das outras alternativas. Ah. Uma falou mais 45 dias, a outra falou mais 90 dias. Aí eu fiquei meio assim. Ah, por isso que você... Mas você respondeu rápido, né? Sim. Você respondeu rápido. É isso que eu gostei, foi bem rápido, já tinha quase certeza, né? Agora, vamos fazer o seguinte. Existe, tem uma questão aqui, eu vou colocar ela e depois eu vou conversar com vocês. Em relação à duração do contrato individual de trabalho, é correto afirmar que o contrato por prazo determinado agora será lícito, seja qual for a sua finalidade? Quando for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação de prazo? Não prevê o pagamento de indenização, caso seja rescindido sem justa causa, de forma antecipada? Poderá ser estipulado por prazo superior a 2 anos, desde que o seu objeto dependa de realização de determinados acontecimentos? Sob a forma de contrato de experiência, não poderá ultrapassar 90 dias, podendo ser estipulado por 3 períodos de 30 dias cada um? Eu tô entre a B e a C. O Tiago fica sempre na dúvida, né, Tiago? Sempre duas, geralmente é duas. Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. A Sara está pensando? Eu acho que é a C. Vamos ver se é a B. Quando for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar em determinação de prazo. Tá? Então, gente... Então, professor, quando tem um prazo e aí ele foi prorrogado, você fica sem um prazo final? Tipo, você não vai ter... Como fala? Uma data, assim, para finalizar o contrato? Porque às vezes o contrato individual... ou a empresa decide, ou você. Então, não tem o prazo, você não sabe quando você vai sair, você pode estar gostando. Ó, vou dar um exemplo que aconteceu agora, né? Hoje, o Nelson Teich, o ministro da Saúde, ele foi admitido há quase 30 dias, 29 dias. Então, o objetivo dele é um contrato individual que ele fez. Ele não saberia quando ele seria, até quando ele ficaria,
ou, se no caso, né, da empresa do governo, ia ficar com ele. O que ele fez? Hoje ele falou o seguinte, a vida é feita de escolhas, e eu decidi sair. Então, ele não sabia, era um contrato que ele fez, que ele iria sair, ele não sabia que ele ia pedir demissão, mas ele pediu por alguma coisa que aconteceu. E mesmo no governo, se ele continuasse, pode ser que ele não passou pelo prazo de experiência, porque todos nós temos prazo de experiência. Ou você escolhe ficar na empresa, ou você escolhe sair. A decisão é livre, é sua ou do patrão. Você pode até ter gostado, mas se ele não gostou do seu trabalho, ele vai te demitir. Então, nesse caso, assim, esse caso real que aconteceu hoje, ele aconteceu dessa forma, foi a duração do contrato, né? Tá. No caso, para estar certa, deveria falar que ela tem que pagar a indenização, né? Caso seja rescindido sem justa causa de forma antecipada. Exatamente. Ah, tá. Foi isso que eu confundi, então. Então, assim, é tão assim, sutil, né, essa questão quando você fala de departamento pessoal, né? Eu gostaria de saber quem gosta dessa área. Eu gosto. Eu não acho sou legal. muito fã de conta, mas eu gosto muito dessa área. Eu não sei como isso acontece. Então, eu escolhi porque eu achei que não teria cálculo. Quebrei minha cara gostosinho. Tá. Então, pessoal, essa área, quando você escolhe gestão de pessoas, vocês vão ter ainda cálculos estatísticos, né? Então, vocês vão continuar tendo também, acho que tem mais 2 disciplinas de cálculo. É para desenvolver essa parte de raciocínio analítico mesmo, viu? Ainda bem que Então, são 2 anos, né? Se eu não desenvolver isso em 2 anos, eu não vou desenvolver mais. Precisamos treinar mais os cálculos. Estou bem perdida. Você está o quê? Não entendi. Precisamos treinar os cálculos. Então, então, por isso que eu estou dando as informações, e agora eu passei aqueles exercícios, mas nós vamos trabalhar em sala de aula, vai ser muitos cálculos, nós vamos pegar uma aula, eu vou ver se eu pego, não, semana que vem vai ser ainda, eu vou pegar metade da aula de cálculos e metade da aula que as pessoas vão apresentar, que eu vou dar o tema, né, porque a gente precisa trabalhar um pouquinho os conceitos e os cálculos, realmente, eu percebi a grande dificuldade de vocês, e eu dei cálculos simples, e teve, assim, uma série de confusões, quando tem que calcular o fundo de garantia, calcular INSS, calcular o salário, né, insalubridade, periculosidade, não sei se vocês lembram como que é feito o cálculo. Vocês lembram ou não desse cálculo? Ou já esqueceu? Eu lutando para esquecer, mas não consigo, só lembro disso. Você lembra, mas você já esqueceu, então. Vai precisar treinar isso aí. Então, acho que eu vou começar com esses cálculos que a gente trabalhou bastante em salubridade. Eu pensei que vocês não fossem esquecer de salubridade. E aliás, como calcular? Pro, eu tenho uma dúvida sobre isso. A gente está em tempo de pandemia, certo? Certo. O pessoal que está trabalhando com logística temporária, eles recebem adicional de periculosidade ou insalubridade por questões do vírus? Então, aí depende do que a empresa, o acordo que foi feito, né? Como eles são de logística, depende se eles tiverem que entrar no hospital, aí é periculosidade. Mas se eles tiverem que fazer a entrega e um terceiro do hospital vai retirar a mercadoria, é insalubridade. Mas todos eles, dentro da lei, né? Eles deveriam receber. Agora, tem pessoas, lembra que eu falei que 2 benefícios não pode receber. Então, se um for maior, a empresa vai pagar o que for maior para ele. De periculosidade, qual o percentual? Quem lembra? Periculosidade meu Deus, 10? Não. 40. Não, 30%. Insalubridade, que é 10, 20 e 30. 40. E 40, que é o máximo. Então, nós vamos rever, eu acho que eu vou ter que fazer isso, porque vocês já esqueceram, né, faz tempo, e cálculo é assim, quanto mais praticar, mais você aprende. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho de mais complexidade. Por exemplo, vocês sabem calcular o salário
como calculado, salário por hora, mensal, vocês lembram disso ou não? Isso sim. Isso sim, né? Então, Sim. não, isso aí também é simples, né, de calcular. A última cálculo que nós fizemos de INSS, eu acho que foi um pouquinho mais complexo, que vocês tiveram um pouquinho de dificuldade. Então, nós vamos também trabalhar essa questão urgente, né? Bom, agora eu queria, antes da gente finalizar, eu gostaria de fazer um resumo geral do aprendizado de vocês. Então, se eu perguntar agora, o que nós falamos na aula de hoje? Sobre raiz. Raiz negativa, ou não sei o que, como que é? CAGED. CAGED. E social. E social. PIS/PASEP. PIS/PASEP. Rolou aviso De contrato. Contrato de trabalho. Determinado e indeterminado. Está faltando um. Que foi o da Edna. Ah, não. E social. E social, exatamente. E social. Parabéns aí para você lembrar. E a Adriele falou do CAGED. Do CAGED, né? Ela falou. Bom, então, pessoal, vocês conseguiram captar o que nós falamos. Eu vou fazer questões a semana que vem e vou fazer cálculos também para que vocês possam fixar qual é o trâmite, né? Quando a gente faz cálculos trabalhistas, que ele é um dos mais complexo e tem que treinar. Bom, então nós vamos